Tiago 5,7 diz assim, a palavra do Senhor: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo da aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e também piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caias ou entreis em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé, o último versículo, irmãos, 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra em Tiago 5. Fala, Senhor, os nossos corações nessa noite. Abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus, a igreja diz. Você pode aplaudir o Senhor, Deus? Aleluia. Irmãos, quando eu li essa palavra de Tiago, veio muitas lembranças na minha cabeça, no nosso decorrer da nossa vida. Veio muitas lembranças do que Tiago está falando para esta igreja. Quando eu vejo Tiago direcionando a sua palavra, ele está falando para os convertidos da terra, para aqueles convertidos que estavam ali na cidade. E diz que ele pede paciência. Alguns irmãos que estão num grau do evangelho bem mais tempo, com conhecimento mais claro do evangelho. E Tiago pede paciência. Ele fala ele pede, irmão, seja paciente até a vinda do Senhor. Porque tem uma turma aí que está chegando, que não sabe muito bem o que é o evangelho. E ele fala assim, aguarda com paciência, porque assim como nós esperamos a chuva para que as árvores cresçam, as plantas cresçam e deem seu fruto no tempo certo, nós temos que aguardar o novo convertido, aquele que está chegando, aquele que precisa de cada um ter paciência, de cada um de nós ter paciência. E em todo tempo ele fala sobre esta palavra, para que eles tivessem paciência, para que em tempo certo viesse a chuva temporã e a chuva seródia. Pois bem, nesse tempo de Tiago, vai lembrar sobre os profetas. Os profetas em todo tempo relacionavam oferta com plantação, vida no altar com semente. Em todo tempo os profetas do Antigo Testamento diziam que nós somos sementes, e que tudo que a gente planta a gente vai colher. Já no Novo Testamento fala a mesma coisa, fala que com muita paciência nós vamos ver os frutos crescendo e esses frutos vão tomando forma. Eu vejo pessoas que estão aqui, que estão crescendo a cada dia, aprendendo a cada dia, e eu peço que nessa noite o Espírito Santo comece a tocar em nós ou nos dê direção naquilo que vai acontecer para um grande crescimento na nossa vida espiritual. Você está do lado de uma pessoa que está crescendo a cada dia. Você está do lado de uma pessoa que a cada dia o Senhor tem tocado, o Senhor tem falado. Você está sendo do lado dessa menina, desse rapaz bonito aí, lindão, e a gente começa a ver que começam a nascer alguns frutos dessas pequenas árvores que hoje estão crescendo. E existem alguns tipos de colheita
alguns tipos de plantações que a árvore não precisa crescer muito para que os frutos apareçam. A gente vê em algumas plantações, ainda mais desse povo da China, do Japão, que às vezes planta um pé de goiaba desse tamanho e nasce goiabas enormes. Que planta uma árvorezinha, simples, uma fruta, noni. Essa fruta é muito conhecida na China, e que uma árvore mais ou menos de 1,5 metro, ela dá fruto o ano todo. Se você for comprar abacaxi, você vai ter que comprar abacaxi no final do ano, porque é o melhor tempo do abacaxi. Tangerina é agora, mas não vai ter lá para o mês de setembro, outubro, não vai ter tangerina. Então tem os tempos certos para algumas frutas darem. Mas quando a gente olha para esse pé de noni, uma fruta muito conhecida, que dá em qualquer lugar da rua, a gente vê que ele dá fruta e frutos o ano todo. Então o que Tiago está querendo transmitir para a gente nessa noite? É que a gente possa voltar algumas essências do Evangelho para que os nossos frutos sejam sadios. O que eu estou querendo dizer para você foi o que eu entendi dessa palavra de Tiago 5. É que tem pessoas que não adianta a gente apertar, não adianta falar, não adianta tentar levar, não adianta. É Ele e o Espírito que vai ensinar algumas coisas para ele e para ela. Então, o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós? É que o fruto dessa minha irmã e que o fruto desse meu irmão vai nascer em tempo certo. A árvore pode estar até grande, mas não é tempo de dar fruto. A árvore pode estar com as folhas lindas, pode estar tudo verdinho, mas não é o tempo de nascer. É o tempo da gente ver a árvore começar a aprender da terra algo profético. É isso que eu quero profetizar nessa noite, irmãos. O que a palavra está dizendo é que virá uma chuva temporã e uma chuva seródia no tempo certo para começar a dar frutos. Então eu digo em nome de Jesus, eu quero que você me ajude a profetizar. Fala para essa pessoa do lado assim, olha, os teus frutos, ainda não, Ricardinho, obrigado. Os teus frutos vão nascer no tempo certo. E a pior coisa, eu vi isso ontem lá no Maincast. E a pior coisa é a gente tentar adiantar para que os frutos venham nascer no tempo que a gente quer. Eu trabalho com plano de saúde desde 96, 97, por aí. E as pessoas, o plano de saúde diz assim, para você ter o direito ao parto, para você ter direito à cirurgia, você tem que ficar no plano 6 meses. Para ter um infarto, tem que esperar 10 meses, 9 meses normais e mais um mês para dar o tempo de esperar ali. Não adianta pagar os boletos antecipados para que o tempo de carência reduza. Não é assim. Eu tenho que esperar os meses e não os pagamentos. Eu quero que vocês entendam isso nessa noite. Não adianta a gente querer adiantar algo que ainda está no primeiro dia. Está vindo hoje seria a pré-conferência, está vindo a conferência Genuínos. Algumas coisas estão sendo preparadas, sementes foram lançadas. Para quê? Para que no dia 15, amanhã, comece algumas coisas no reino de Deus para os genuínos. E não para os dias de hoje. É para amanhã. Então eu tenho que esperar amanhã, com muita paciência, como diz o versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Porque a vinda do Senhor é como frutos, ele está falando isso sobre os lavradores. Fala que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que a terra receba a chuva. O lavrador aguarda ansioso, porque ele sabe que aquele fruto vai lhe dar alguns benefícios. Deixa eu entrar no campo espiritual, amém, irmãos? Eu posso dizer glória a Deus. Há frutos espirituais que estão descendo hoje para você. Amém? Frutos esses que vão fazer com que você tenha uma maturidade cristã, para que quando o fruto venha a nascer, que nasça, ele seja um fruto gostoso para você. Lá no terreno onde a gente morava, lá em Calundu, quem conhece Calundu, Santa Teresa, Belfort Roxo, lá no finalzinho de Belfort Roxo, lá no quintal tinha um pé de graviola. A gente não poderia tirar do pé, lembra disso, mãe? A gente tinha que esperar ele cair e de manhã ver ele aberto. Aquele cheiro da graviola parece fruta do conde, mas é graviola. Ele fazia o terreno aberto, irmãos.
o cheiro era tremendo no terreno. Então está no tempo de comer graviola. Hoje, hoje, Senhor, o fruto tá no pé, né? Não caiu ainda, não tá. Será que ele está bom? Não. Ele vai precisar cair, abrir e exalar o bom perfume. Andresa, Deus está fazendo com que a gente exale o perfume no tempo certo. Deus está fazendo com que cada um de nós tenhamos paciência para que venha uma chuva que a gente não sabe nem dia nem hora. Esses dias falou que teria 24 graus, acho que é ontem. Além de não chegar a 24 graus, veio uma chuva e hoje vem sol. Porque falaram que ontem e hoje seria frio. Mudou o clima. O tempo, o homem tenta prever. Mas o tempo dos frutos é Deus quem coloca em nós. Deixa eu falar outro algo para a tua vida. Deixa eu falar outra coisa. Às vezes a nossa árvore, ela quer crescer. E a gente está esperando com paciência. Mas além de nós não queremos mexer na árvore, tem pessoas que querem mexer nos seus frutos. Porque dizem por aí o ditado popular, né? Árvore que taca pedra, árvore que dá fruto. Justamente, lá no terreno de cá tinha também o pé de manga-espada. Ela não era só pouquinho, ela era grande, não era a manga calotinha, pequenininha, que tu coloca na boca, acabou, derreteu, acabou. Tem o caroço ainda. Mas a manga-espada era enorme, ela só dava na parte mais alta. Para pegar ela, tinha que dar umas boas pedadas. E para comer verde, tinha que colocar sal. Olha que coisa linda. Há frutos da nossa vida, e se a gente adiantar, vai ter que colocar algo que seria para a gente, não para a fruta. É por isso que você é o sal da terra. Você, aleluia, carrega a imagem, o espelho da glória. Falar sobre frutos, falar sobre no tempo certo, nascer coisas proféticas, eu preciso ter paciência. É o bolo, entrou no forno, aguarda, bota ali um palito. Ah, não, tá colando, vem aqui um pouquinho da massa. Esse bolo não tá legal. Apesar de ter fermento, apesar de ter massa, apesar de ter outras coisas, óleo, gordura, manteiga, você tem que esperar. Então Deus está falando que há uma chuva para chegar, e pode ser amanhã. Quem pode dizer aleluia? Pode ser amanhã. Alguma coisa profética pode acontecer amanhã, mas eu tenho que aprender a esperar. Aí vamos dizer outra coisa, tem muita gente que quebra a cara porque não espera o tempo de Deus. Algumas coisas acontecem na nossa vida que batem o arrependimento, mas a imagem não é de arrependimento, mas por dentro, a gente ouviu isso, né, Ângela? Mas por dentro o coração grita, o coração chora. Deixa eu profetizar algo para você nessa noite, amém? Tudo no tempo certo vai chegar na vida de vocês. O fruto vai estar cheiroso no dia que você tem que comer, beber, o tempo que você tem que colher, o lavrador tem que passar, eu tenho que ir na sementeira. É no tempo certo. Eu profetizo que há uma chuva vinda do nosso Senhor, como está no versículo 8. Ouça bem, igreja. Sede vós também pacientes. Porque é muito fácil falar para o irmão ser paciente e a gente não ser. Extrema ansiedade, extremo terror, extremo orgulho, extremo olhar altivo, extremo entende. Eu sei falar muito bem para todo mundo, mas eu não sei viver o que eu fiz. Ele diz: sedes, pois, pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. Eu tenho que me fortalecer hoje. O meu coração tem que estar fortalecido. E eu quero dizer o tema da mensagem agora, hein, igreja? Estou quase esquecendo. Vamos lá, diga para quem está do teu lado. Tema da mensagem: voltemos, diga bem forte, voltemos à essência. Vai aparecer ali não, Ian, fica tranquilo. Voltemos à essência. Ter paciência para nascer fruto.
Ter paciência para ver as coisas acontecer. E ele diz, não só tenha paciência, se fortaleça, porque a vinda do Senhor é logo ali. Se o Senhor não vier, nós iremos morrer, porque daqui a 120 anos, essa geração estará toda consumida. Todo mundo vai estar morto. Então, o tempo de Deus é muito diferente dos tempos dos homens. É o Kairos e o Cronos. Saber esperar, como está dizendo no versículo 8, tenha paciência, mas também se fortaleça. Porque a pior coisa que tem é esperar Deus fazer, dormindo, acordando meio-dia, jogando videogame, mexendo no celular, não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não sobe um monte, não se prepara, não estuda, não entra, não tem compaixão pelas almas, não tem um coração piedoso. Então eu preciso parar de ter uma impaciência quando Deus está mandando a gente parar. E eu preciso entender que quando Deus manda caminhar, é para caminhar. Moisés, por que tu está pedindo para mim uma coisa que você tem que fazer e você sabe fazer? Toca com o cajado no mar e ele vai se abrir. O tempo de Deus, quando se trata de autoridade, é porque o Senhor já liberou algo sobre nós para profetizar. Irmãos, milagres vão acontecer, mas eu preciso entender que a paciência gera em mim maturidade para avançar. Andar devagar, no ditado popular é isso. Andar devagar também é colher. É avançar. Então eu preciso parar de sofrer. Olha o que diz o versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados, felizes, os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? Qual é a paciência de Jó? Doente, mais de 35 tipos de doenças, mas no capítulo 42, ou no capítulo 42, vai nos ensinar que Jó, depois que passou tudo, ele recebe tudo em dobro. Diga para o seu irmão do lado, tu vai receber tudo em dobro. O problema é saber esperar 42 capítulos, 42 histórias para acontecer a minha. Irmãos, milagres extraordinários estão preparados para chegar. Mas como diz o versículo 11, irmãos, eis que temos por felizes os que sofreram. Ouviste o que aconteceu com Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor, Ele é misericordioso e piedoso. O que é misericordioso? É quando a gente está fazendo tudo errado, Ele tem misericórdia. É quando a gente joga a semente errada, Ele fala, tem misericórdia desse cara. É quando a gente está falando alguma coisa que Deus não mandou falar, Deus mandou se calar. É quando a gente se cala e Deus manda falar. Profeta, fala e não te calas. Nós entramos nessa história de Tiago para dizer para a igreja, há os novos convertidos, pessoas pecadoras que irão se converter. Uma pessoa para se converter é um milagre para os dias de hoje. A Bíblia diz que eles sofreram, eram felizes e sofreram. E que o Senhor, Ele é rico, Ele é cheio, Ele tem muita misericórdia e Ele é piedoso. O que a Bíblia está dizendo? O amor é um evangelho. O amor ao que o Senhor nos deu faz nos voltar à essência e Ele entrega para nós quando a gente nem merecia. Você sabia que tem coisas que a gente recebe que não era para receber? Você sabia que tem portas de emprego que não era para abrir, mas Deus abriu? Você sabia que não era para comprar o carro esse ano, mas você comprou e Deus vai te abençoar assim? Porque Ele entende que você não estava na ligação, mas agora o que a compaixão, a misericórdia de Deus alcançou para dizer assim, tá bom, você comprou o carro, mas eu vou te abençoar porque eu sou contigo. Não era para estudar para ser militar, era para ser engenheiro. Não era para estudar para ser médico. Era para ser professor de uma escola e aturar aqueles alunos chatos. Não era para você preparar nessa empresa, era para você começar assim. Lembra daquela história que eu falei contigo que não era para fazer? Você fez. Mas mesmo assim, o que veio pós você não se transformou em maldição, porque é onde abundou o pecado, superabundou. Amém? Terminamos graça, mas continuamos a graça. Estamos debaixo dela. Os milagres vão acontecer independente do que você quiser ou não. É Deus quem faz no tempo dele. Deus pode fazer milagres amanhã, um coxo começar a andar? Pode. Mas não depende simplesmente, aleluia,
dos que não acreditam, depende daqueles que têm fé, daqueles que querem. É por isso que Deus vai fazer algumas coisas na sua vida acontecer, porque a tua fé alcançou o coração. Aleluia. Ter compaixão, ser piedoso, ter misericórdia. Tiago chama a atenção. Ele exorta a igreja a ter paciência por aqueles que irão chegar, por aqueles que ainda não entenderam, por aqueles que ainda não memorizaram algumas coisas. E às vezes a gente tem os preconceitos em nós que não acreditamos nem mais em nós mesmos. Não acreditamos porque a gente está dependendo de alguém. E quando esse alguém cai, você cai. Quando esse alguém fica triste, você fica triste. É igual os filhos. Os filhos são as fotocópias dos seus pais. Teve um menininho que veio na igreja e começou a xingar palavrão. E a professora falou para ele: por que você xinga tanto palavrão? Porque lá em casa a gente xinga. Por que você corre o tempo todo? Por que você mexe no celular? Por que você não fica na escolinha direitinho? Porque lá em casa a gente fica o tempo todo no celular e correndo a casa toda. Não adianta querer educar alguma coisa para o povo ver, quando na verdade no seu secreto a gente não se educou. Milagres extraordinários só vão acontecer quando a gente viveu um milagre dentro da nossa própria casa. Aquele que não sabe administrar a sua casa não pode colocar a mão nas coisas de Deus, porque não está sabendo administrar. Mas vamos a outro versículo que chama a nossa atenção. Versículo 14, olha o que diz aí. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Agora, o livro de Tiago vai chamar a nossa atenção que há uma categoria de pessoas que tem autorização para acontecer um milagre. Talvez você seja um presbítero e você não sabe. Deixa eu falar algumas coisas do que é ser presbítero. O presbítero, ele é sacerdote da casa. O presbítero, ele é um dirigente do culto. O presbítero, no sentido homem aqui, presbíteros, eles são homens dignos de respeito. A Bíblia também vai dizer, e no original, vai dizer que presbítero, na sua maioria, 95%, eram homens idosos, não eram meninos. Eram os homens que eram dignos de nós darmos a ele respeito e que eram sacerdotes dirigentes de alguma coisa. Por que chamem os presbíteros, os sacerdotes, os dirigentes do culto para orar essas pessoas em Tiago? Porque eles tinham mais maturidade, entendimento. Então tem certas coisas que o tempo vai nos ensinar para os milagres acontecerem. Você vê Billy Graham, morre no seu tempo de vida, cheio de vida, igual Davi, cheio de vida, cheio de tempo. Ele passou por um sofrimento, entrou na revista Forbes, com 7 páginas, dizendo quem era o nosso querido Billy Graham, que morreu com 92 anos, olha que coisa maravilhosa, cheio de vida. E diz a revista Forbes, que era um cara de grande respeito, que poderia ser presidente dos Estados Unidos. É chegado no tempo da igreja não ser simplesmente, eu vi isso ontem, eu guardei para a minha vida, não ser simplesmente uma igreja que só leva a palavra, é uma igreja que tenha identidade, que tenha referências. Uma igreja que quando você fala, o milagre acontece. Quando você ora, a porta se abre. Vocês estão entendendo isso, amém, igreja? Quando a gente está unido no meio de uma comunhão, quando estamos unidos na igreja, quando estamos unidos na rua, quando estamos unidos nas conexões, quando estamos na nossa casa, quando tocamos um louvor, a glória de Deus vem, porque a glória de Deus, ela não está condicionada à parede da igreja. A glória de Deus está condicionada ao meu carro na estrada. A glória de Deus está condicionada dentro do meu banheiro tomando banho.